a foto que eu tirei com o Johnny em julho por volta de 2013. Por que você tirou essa foto? É porque na época eu já era sensível, estava em um relacionamento com o Johnny por mais de um ano. Você sabe, chegando em 2 anos, eu já havia notado um padrão de mudanças de comportamento, ele que tornaria a minha vida significantemente mais complicada, pacífica, difícil ou maravilhosa, dependendo do ciclo que ele estava usando. E eu só podia dizer que ele estava usando drogas achando pistas. Às vezes ele desmaiava, você sabe, ele ficava doente, perdia o controle de si mesmo. Então as pessoas iam buscá-lo e limpá-lo e consertá-lo. E ele não lembrava, ele não negava, ele não me acusava. Ele dizia que acontecia. Não havia ninguém para me apoiar. Apenas eles, os seus funcionários, e todos cuidavam dele. Era ele vezes a minha palavra. Eu comecei a tirar fotos para ter prova. Eu entendi o suficiente sobre o vício para saber que tinha que como ele chegava ao fundo do poço. As consequências por suas ações, essa mudança de comportamento, ele parecia que ele não estava acontecendo. Então eu notei uma mudança no padrão de comportamento e ele começou você sabe, ataques de raiva, ele começou a desmaiar e adormecer, e me adormecer no meio da conversa. E foi apenas uma mudança de padrão. E por isso eu comecei a acompanhar as pistas para poder perceber com que eu estava lidando. And Ms. Heard, and what is depicted in this picture? Please tell the jury. Johnny passed out on the island. O que você está retratando nessa foto? O Johnny desmaiou numa ilha onde estávamos de férias. Ele teve um pouco de sobriedade. Logo antes disso, começou a trocar com seu amigo Paul Bettany e March 2013, yesterday, and I just wanted to bring this up quickly. Do you recognize this picture? Yes, that was taken. Before you go further, did you Rapidamente, você conhece essa foto? Sim. Isso foi antes de ir mais longe. Okay, thank you. Okay, now Amber, will you please tell the jury why you took this and when you took this? This was after Agora, Amber, por favor, diga ao júri por que você pegou isso. Bem, isso foi depois de vários dias bebendo. Você conhece uma farra do Johnny. No dia 22 de março, falamos sobre ele queimar uma pintura. Ele estava me acusando de ter casos com um músico, com meu ex-parceiro. E ele estava nisso como uma farra de drogas, onde eu vi sem comer, dormia pouco, ele usava cocaína e bebia o dia inteiro. E isso ia de um período de tempo tão grande, as explosões eram tão grandes que desmaiava. Então ele se sentia realmente horrível, muitas vezes, incluindo esse tempo, iniciava um período de sobriedade. Aí perguntam para ela, e depois disso? Sobre a turnê de imprensa em Tóquio. Por favor, você pode contar ao júri sobre essa viagem em particular? Bem, os eventos relacionados com o Sr. Depp. Amber, I'm going to just ask you not to go through that. Just take us to Tokyo, please. Okay? So I believe we went Antes from dessa that turnê, stop to Tokyo.
with the kids, and Eles he had descobriram sobre mim. with drinking in front of them. He was trying to Eu vou hide pedir it, para você passar por isso, apenas nos leve he was para dealing with some Tóquio. stress, Então eu acredito que nós fomos dessa parada para Tóquio com as he was crianças. drinking, E ele at the teve restaurant, dificuldade and com a the kids were bebida na kind frente of, deles. you know, Ele estava tentando noticing, esconder but not- isso e ainda not really assim sure ele what to estava make of tentando it. lidar Objection com o calls for estresse speculation and hearsay. por conta da sua carreira, muitos detalhes, mas ele estava bêbado no restaurante. Okay, please continue. E as but don't crianças say what estavam they said. meio que, você sabe, percebendo, Johnny became mas não muito certo do que upset with fazer. me for judging him. Ai, objeção de especulação. He was, you know, I couldn't. It was like O I Johnny couldn't ficou win if I didn't do chateado anything, comigo if I didn't por say anything julgá-lo. to him about the drinking, if I didn't acknowledge it, it got worse. I Ele did acknowledge era... it was my fault, and I was nagging. And I get it, you know. Eu não podia, é como se eu não pudesse ganhar se não fizesse nada. Eu não podia dizer nada, nada sobre a bebida, eu não podia reconhecer o pior dele. A culpa era minha, eu estava chateando ele e não gostava ele não gostava que ele dissesse nada sobre a bebida porque ele ficava muito bravo. E as crianças estavam nessa turnê de imprensa, ele estava muito preocupado. E elas nos ouviam, ouvia a gente gritar no quarto do hotel. It was name calling, and he eventually passed out. Do you recall what names he called you? Do you recall what he said? E sabe, elas tinham acabado de me conhecer. Nagging bitch all the time, called me. Eu ficava pensando que elas iam pensar mal de mim, que elas iam me odiar pelo que estava acontecendo, sabe? Só de portas fechadas. E eu me lembro de xingamentos e ele eventualmente desmaiou. Ele não se lembra dos nomes. Ele me xingou, ele disse uma hora que eu era uma cadela, irritante. Okay, let's go. Michelle, can you bring up Defendant's Exhibit 1090? Ele disse que tinha cometido um erro You indicated, I think, that he passed out at the comigo end of e that. Did you take this picture? então ele não queria que Okay, quando Your Honor, I'd like to voltássemos move the admission of Defendant's ele ia se Exhibit livrar de 1090. mim. Eu voltaria para... 090 in evidence for publishing. Ele disse para as coisas nojentas de onde eu vinha. And where was Mr. Depp when you took this picture? He was passed out with his head in a table in the hotel room, in our hotel room, not the kids' hotel room, in Tokyo, on that press tour. All right. Now I'm going to Outra take you to evidência. August 2013. E onde estava What, o if Sr. any, Depp quando discussions você did tirou you esta start foto? having with Mr. Depp about moving Ele estava to- desmaiado com a cabeça em uma mesa no quarto de hotel. Em nosso quarto de hotel, não hotel infantil. After this, I was getting close to his Tóquio. kids, and he Tudo bem, eu vou had levar você até agosto de 2013. Houve alguma discussão? Você começou com o Sr. Depp? Shortly after that, he started Bem, suggesting depois de saber que depois disso estava me aproximando dos filhos dele e ele, num período de sobriedade, logo depois disso, eu me senti muito bem novamente e ele começou a sugerir que eu deixasse alugar um apartamento para os abutres, era assim que ele chamava a imprensa, e ele disse agora que éramos como um casal conhecido, que já havia saído na imprensa, e meu apartamento não era tão seguro para mim. E eu tinha um apartamento modesto em Los Angeles, e então ele começou a dizer que eu precisava ter segurança, e que nós atrairíamos vizinhos, casas vizinhas, por causa dos abutres. E foi uma conversa, e depois essa conversa evoluiu para eu deveria morar com ele. Você sabe, sempre quis que eu fosse com seguranças dele para qualquer lugar, cartão de crédito dele, obviamente eu não iria e eu não aceitava isso.
A conversa sobre mudar tornou-se difícil de resistir porque eu estava cada vez mais me tornando parte da vida dele e ele também da minha vida. E eu estava amando a sua família e sentindo que havia mais estabilidade em suas lutas contra as drogas e abuso de álcool. Quero dizer, eu pensei que iria minimizar um pouco do ciúme, da insegurança que ele tinha. Era difícil para mim trabalhar, justificar ir ao trabalho, cada audição, cada reunião, cada roteiro que eu recebia, uma negociação, era uma briga que eu tive que justificar. Como eu estava dizendo, vamos ter um relacionamento aberto, você sabe que eu pensei que isso seria minimizado, fazer sentir ele mais seguro, mas você sabe, se deixarmos a vida juntas, certamente haveria mais segurança. Bem, eu sempre fui realmente muito independente, sabe? Eu nunca imaginei não trabalhar. Desde cedo posso imaginar, venho de você, sabe? Pais que trabalharam até literalmente não poder mais. Eu nunca imaginei, tenho que parar de trabalhar. Eu tenho que trabalhar, explicar meu trabalho, justificar meu trabalho. Eu sou independente e vejo como independência. E ele era obstinado, eu tinha que barganhar toda vez que eu recebo um roteiro. Você sabe, eu pensei que ele não aceitava outro trabalho. E eu sempre dizia, brincando com ele, é loucura. Eu sustento a minha família, você sabe, quando eu mudei. Eu recebo um cheque de um show de 600 ou algo assim. Para sustentar a minha família, eu precisava trabalhar para sustentar os meus pais. Você sabe que eu estou sustentando a minha irmã, estou sustentando a minha família, eu tenho que trabalhar. Ele dizia, não precisa mais trabalhar, deixe-me cuidar de você. Não tem que trabalhar. Isso soa muito doce, muito romântico de alguma forma. Mas se tornou uma briga real. Você sabe, toda vez que eu recebia um roteiro, era tipo como se eu estivesse me vestindo de um outro comportamento. Então, comecei a dizer não para alguns roteiros. Não podia fazer mais cenas de sexo. Eu vou fazer o papel, não interpreto tal coisa ou tal tipo de personagem. Eu comecei a minimizar, tipo, cenas de beijo que eu tinha que eventualmente fazer, mudar guarda-roupa. Eu não podia ter uma cena de sexo, mas tudo o que você sabe é que não aconteceu. É claro que foi uma coisinha atrás de uma coisinha. E, eventualmente, eu me encontrei. Eu tentei tirar o máximo dos roteiros para poder fazer os trabalhos. O mínimo de maquiagem, o máximo de vestido. Encontrando maneiras de minimizar cenas que eu tive por conta do Johnny. Era apenas uma batalha, uma negociação constante com ele.